E aí, turma do CEDEP, bom dia, professor César aqui. Hoje eu vou fazer um complemento da oficina, da aula que está lá impressa, né? Que eu mandei um desenho do Giorgio Morandi, que ele pintava as garrafinhas dele lá. Então eu estou pintando aqui, eu vou usar como modelo uma garrafa aqui de azeite, tá? De óleo. A câmera está numa posição que está mais ou menos como se fosse o meu ponto de vista dos meus olhos, tá? Então tá um pouquinho diferente. E eu podia estar usando, por exemplo, a garrafa de café, né? Podia estar usando qualquer garrafa, né? Uma xícara para desenhar. Mas eu escolhi essa porque ela tem umas características diferentes aqui. Então eu vou trabalhar isso durante a aula. Tá? Vou aqui com a minha inseparável caneta de duas pontas, porque normalmente essa primeira parte aqui que eu vou fazer se faria com um lápis bem fraquinho, mas como tem que conseguir enxergar no vídeo, eu faço com a caneta fina, como se fosse o lápis bem fraquinho. E depois eu passo o outro lado da caneta, como se fosse o acabamento, tá? Então eu vou olhar aqui na garrafa, se eu fechar um olho ajuda, tá? É ovais, tá vendo? A gente tem assim, ó, como se fosse ovais. Então eu vou imaginar primeiro o fundo, como se fosse o oval do fundo, tá? Eu não vou me preocupar muito com o acabamento, eu estou numa posição um pouco desconfortável aqui para desenhar por causa da câmera, mas eu vou desenhando e mostrando, ó, eu desenhei como se fosse o fundo lá, e aí eu vou imaginar, ó, essas linhas, tá vendo? Ela não é reta para cima, por isso que eu escolhi ela. Ela é um pouquinho cônica, tá? Então a gente traz um traço para cá e traz um traço para cá de forma cônica, tá vendo? Por enquanto fica um pouco estranho, mas depois vocês vão ver como é que funciona. E aí eu vou agora trabalhar esse oval aqui, ó. Eu tô vendo só o da frente, mas eu tô desenhando o de trás como se eu estivesse desenhando o fundo dela inteiro, tá? E agora eu vou desenhar esse oval aqui. Eu vou ver mais ou menos essa proporção aqui. O tamanho daqui para cima daria como se fosse 1,5 vezes. Então ele seria mais ou menos aqui, tá? Faço bem despreocupado mesmo, não me preocupo com acabamento. Eu vou traçar até uma linha no meio aqui para ajudar a não ficar torto depois, tá? Ó, eu vou fazendo lá e mostrando aqui para a gente poder ver bem, que não está dando para ver bem o desenho. Eu vou mudar a câmera, vamos tentar ver se vai pegar melhor o desenho. Agora vocês já viram a garrafa, talvez seja mais interessante assim, tá? E aí eu vou vir fazer o ovalzinho pequeno aqui, ó, que seria onde tem essa parte aqui, ó, para subir aqui o gargalo da garrafa. E aí eu tento fazer igual dos dois lados da linha que eu fiz aqui, ó. Tá? Ficou um pouco menor de um lado, eu aumento aqui. Agora eu vou para os ovais aqui. Aqui. Aí tem um maior que vai ser esse acabamento aqui. Certo? E aí eu tenho também a tampa, que eu já vou fazer aqui, já faço aqui e já faço aqui. Na tampa é o único que esse oval aparece de verdade. Tá? Eu sei que não está muito bem desenhado, mas eu tô, como eu disse, estou numa posição desconfortável. Agora eu vou fazer os detalhes, tá? Agora eu vou vir trazer aqui esse detalhe, vou trazer aqui esse detalhe, aqui, ó. Vendo? Ele some aqui, mas a gente vê o redondinho, tá? A gente vai arredondar aqui, tá vendo? Que aqui ficou um pouquinho reto, a gente vai trabalhar esse arredondamento aqui também, trabalhar o arredondamento. Se eu quiser fazer o rótulo aqui também, eu virei assim para a gente ver melhor, eu vou pegar essa linha, vou fazer a mesma linha aqui, a mesma curva, eu faço ela aqui, aí eu subo retinho aqui, e aqui em cima eu faço a mesma linha também, tá? Então agora que eu tenho aqui o meu esboço, tá? Que ele está bem feito, bem, de maneira bem rústica. Então isso aqui teria sido feito a lápis, com lápis fraquinho. Então eu viria agora com
com o lápis forte ou a caneta para fazer o acabamento. Tá? Aqui. Aqui e aqui. Aí agora eu venho aqui com o gargalo. Eu posso aqui, ó, essa é uma parte que aparece por causa do relevo, ela não é tão marcada. Eu estou fazendo como ela fosse mais reta para facilitar, tá, gente? Aí aqui, ó, aquela voltinha que a gente tem ali. Aí a gente tem essa parte escura e tem a tampa. Tá? Vamos fazer aqui o rótulo. E aqui, se fosse um desenho, eu poderia apagar essa parte que não é para aparecer, mas eu posso também, na hora da pintura, trabalhar aqui, ó. Não vou trabalhar questão de luz e sombra, tá? Vou trabalhar aqui, ó, como se fosse lá a toalha, né? Não vou trabalhar luz e sombra, porque aí já é uma outra aula. Mas eu posso trabalhar aqui, ó. Se eu pintar ela toda, não vou pintar ela toda para a aula não ficar muito grande, tá? Mas aí eu já sumo com os desenhos, com as linhas auxiliares que a gente usou, tá? Posso fazer no estilo de gravura, aquela que eu mandei lá para vocês, do Morandi, é uma gravura, então a gente cruza traços assim, para fazer as partes escuras. Quando não quer muito escura, faz poucos traços. Quando quer bem escura, a gente faz bastante traço. Tá? Essa caneta aqui dá para fazer esse tipo de trabalho, ó, vai ficar parecendo a gravura. Por que eu estou mostrando isso aqui, turma? Lá na cerâmica, se a gente quiser criar uma peça, a gente precisa fazer uma peça de encomenda, a gente pode desenhar primeiro para achar o formato que a gente quer. Digamos que alguém vem lá e quer um frasco para perfume, ou quer um vaso em forma de elefante. A gente desenha primeiro, tá? Para depois a gente passar para modelagem, sabendo o que quer. Às vezes a gente mostra para o cliente primeiro o desenho, né, para o cliente ver se era isso mesmo que ele queria ou não, e aí a gente, do desenho, passa para a peça que a gente vai executar. Tá? Então, ó, tá aqui a minha garrafa, tá? Feita aqui, eu estou bem torcido aqui, eu não estou confortável mesmo, tá? Então, ficou um pouco mais afunilada do que aquela, mas o que importa aqui é a gente conseguir entender o processo para criar esse volume no desenho. Tá? E criar uma peça. Então, se eu quisesse, eu poderia estar fazendo, eu quero criar uma luminária, que eu quero que ela seja assim. Então eu vou desenhar ela aqui. Tá? Então eu consigo fazer, por exemplo, que se fosse uma luminária, um copo, né? Então eu vou depois querer recortar estrelas. E assim eu vou trabalhando, eu vou criando aqui no desenho primeiro, para depois eu fazer a peça executada lá na cerâmica, por exemplo. Valeu, turminha? É isso aí.